Com o cartão de todos, você tem tudo para ser mais. Acesso a mais de 7 mil médicos, mais de 270 clínicas particulares, consultas, exames e medicamentos com preço baixo em todo o Brasil. Tem também desconto em universidades e cursos de idioma, opções de lazer, conta digital e muito mais. É muito benefício, pagando bem pouco. Cartão de todos. Juntos podemos mais. No Gibão Nordestino de hoje, eu vou estar com Sérgio Souza, presidente da União. Roda a vinheta. Obrigada, Sérgio, presidente da União Junina do Ceará, por estar conosco aqui no Gibão Nordestino, para a gente conversar um pouquinho sobre como vai ser o São João de 2021. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui no programa, né, Gibão Nordestino. E estamos aí para falar um pouco do que é o São João, né, para a gente aqui do estado do Ceará. Tá certo. Por favor, Sérgio, fala um pouquinho para a gente sobre qual é a missão de uma federação junina. Bom, a entidade, né, de modo geral, o objetivo maior é fazer com que uma representatividade da cadeia produtiva do movimento junino do Ceará, no caso da União Junina. O movimento envolve não só quadrilhas, né? Tem promotores de festivais, tem profissionais da cultura, que aí tem jurados, tem costureiras, tem figurinistas, tem coreógrafos. Então, a entidade ela tem que trabalhar em prol de todos que fazem parte do movimento, conseguir iniciativa privada, iniciativa do poder público, né, fazer com que realmente o movimento se organize de modo geral para poder conseguir recursos, conseguir apoio, patrocínios de empresas, né, e conseguir outros benefícios para todos que fazem parte do movimento. Certo. E como é que se dá o processo de filiação a essas federações? Como é que as juninas se filiam? E quais são os diferenciais que a União tem a oferecer para as juninas? Bom, para um grupo, no caso a União Junina, ela não só filia grupos juninos, né? Ela também pode filiar festivais e os profissionais, né? Porque quando surgiu a União Junina, ela foi nesse sentido. Envolver todos que fazem parte do movimento junino, não só quadrilhas, né? Por isso que a gente, dentro do corpo de associados da entidade, tem a categoria quadrilhas, categoria festivais e tem a categoria de profissionais da cultura, né? O processo é bem simples, né? Não tem muita dificuldade. O primeiro passo é preencher um formulário, anexar documentações, né? No caso de quadrilha, presidente, vice-presidente, né, do festivais, promotor do festival, e os profissionais é a sua documentação pessoal, né? E aí a gente faz uma avaliação, né, dessa documentação, se está tudo ok, se preenche todos os requisitos e tudo, e aí após passa para a segunda fase, que é o pagamento da taxa anual. A taxa anual é uma taxa estatutária, ela é estabelecida dentro do estatuto que rege a entidade. A gente não pode estipular valores que estejam fora do estatuto vigente. No caso, né, o estatuto ele tem bem claro lá que é 25% do salário mínimo vigente, né, de cada ano. Por exemplo, esse ano, né, o salário mínimo é R$ 1.100. Então, o valor da taxa de filiação é 25% do valor desse salário mínimo, tanto para a quadrilha, como promotor do festival, como para os profissionais da cultura. Tá certo. Você citou a questão do estatuto, né? Explica melhor para a gente como é que funciona essa questão, porque muita gente não sabe que uma federação ela precisa ter um estatuto, ela precisa ter uma diretoria, quem é o corpo que faz parte dessa diretoria e quais as funções de cada um. Porque você está ali na linha de frente, você é o presidente, mas tem toda uma equipe por trás para te fortalecer, não é isso? Para uma entidade, para ser legalizada, né? Porque assim, você pode criar uma entidade, mas que não seja totalmente legalizada. Para ser uma legalizada com todas as regras que tem que ter, baseado na lei, né? Existe uma lei para isso. Então, você cria um estatuto, né? O estatuto é organizado dentro de uma assembleia,
né, com todos os associados, e aí se cria um estatuto da entidade. Tem a ata de fundação, né, você faz uma ata de fundação, e após a ata de fundação você cria um estatuto, que é o que vai regir todas as regras da entidade, o que é que ela pode fazer, o que é que não pode, as regras dos associados, o que são os deveres e o que são direitos, né? Pode-se colocar todas as regras, o que é que cada diretor pode fazer, o que não pode. Então, tem todo uma regra legalizada, né? Eu não posso fazer um estatuto aleatoriamente. Tem toda uma regra que tem que ser estabelecida. Tem que ter uma área jurídica para poder acompanhar essa criação do estatuto, porque tem que ter um jurídico assinando juntamente com a diretoria eleita, junto com o estatuto. Então, tem todo um processo legalizado para poder criar esse estatuto. É onde se regra toda a entidade, toda a parte administrativa, o que é que pode, o que é que não pode. Então, nós, como diretoria, né, a gente obedece tudo que está no estatuto. A gente não pode fazer o que está fora do estatuto, porque aí existem as penalidades, né? Se a gente cumprir alguma coisa, fizer alguma coisa que dentro do estatuto não cabe, tem alguma regra que não pode ser executada, a gente recebe as punições de acordo com o que é estabelecido lá. Certo, bem esclarecedor. E acerca das pessoas que podem fazer parte dessa diretoria, é todo mundo ou existem critérios a serem seguidos para que as pessoas sejam elegíveis a essa diretoria? Tem todo um critério, né? Por exemplo, para poder participar de um processo eleitoral, né, os associados, né, no caso, como a gente falou, né, existem 3 categorias, no caso da União Junina, eles têm que estar em dias com as obrigações estatutárias. Quais são essas obrigações estatutárias? Está em dias com a sua documentação, está em dias com a sua filiação do ano vigente. Né? A partir daí, aí que se pode se ter o direito de participar de uma diretoria, de votar ou ser votado, né? Que tem esses dois âmbitos, né? Eu posso ser candidato e ser votado por um corpo de associados, como eu posso não participar de uma diretoria, mas só ser como associado eu posso votar na diretoria que for colocada no processo de eleição e tudo, dessa forma. Entendi. Por quanto tempo dura cada mandato na União? A diretoria tem a duração de, no máximo, 4 anos. Né? Não quer dizer que sempre será 4 anos. Essa regra é o que está no estatuto. Digamos que haja uma Assembleia de Reforma Estatutária. E dentro dessa Assembleia de Reforma Estatutária, alguém surge com a proposta e diz, vamos mudar o tempo de vigência da diretoria. Ele pode, aí dentro dessa Assembleia, né, específica para a reforma estatutária, aí se pode fazer a mudança. Né? Hoje é 4 anos, mas quem sabe na próxima gestão, se quiserem fazer a alteração para 3 anos ou para 5 anos, aí depende da diretoria vigente, né? Desde que esteja obedecendo também as regras estatutárias para poder fazer esse tipo de mudança. Tá certo. Assim, a União ela é relativamente nova em relação a outras federações existentes aqui no Ceará. E, assim, qual foi os anseios que vocês tiveram e os objetivos de criar a União? Como foi que ela nasceu? De que necessidades que vocês viram de surgimento? Pronto. A União ela nasceu com o objetivo de unificar o movimento junino. Hoje, nós temos uma representatividade somente de grupos e de festivais. A União ela surgiu para poder agregar toda a cadeia do movimento junino, que é justamente quadrilha, o presidente de quadrilha, seus brincantes podem se associar à entidade, o promotor do festival, no caso dos coreógrafos, né, que participam do processo de criação dos grupos, podem se associar à entidade. Então, a União ela surgiu com esse anseio, era de agregar o máximo possível dos participantes da cadeia produtiva do movimento junino. Então, o nome vem bem a calhar, né? União, realmente, com esse objetivo de unir, né? Exatamente. O termo união é justamente isso, é unificar quem participa realmente do processo do movimento junino aqui do Ceará.
Na sua opinião, Sérgio, além dos movimentos juninos, as federações elas poderiam fortalecer a economia cearense de outras formas? Como você já citou, tem outros segmentos, né? Mas de que maneira prática? Com certeza. Para você ter ideia, o movimento junino, ele aqui, vamos dar o exemplo aqui do estado do Ceará. Ela movimenta algo em torno de 60 a 80 milhões durante o período junino, durante o mês de junho. Isso está aí, barraqueiros, que tem a sua fonte de renda, né? Tem as costureiras, né? Porque os grupos, né, contratam as costureiras para fazer suas indumentárias. Então, tem ali já é uma outra fonte de renda. Ou seja, o movimento junino ele é um único movimento no Brasil que movimenta uma cadeia produtiva muito grande. Né? Embora a gente, em valores, não seja tão expressivos, mas ela envolve vários segmentos. Tem costureiras, tem artesãos. Né? Esses artesãos, tem um pessoal que faz a cenografia, tem os sapateiros que fazem os sapatos, tem os artesãos que fazem os arranjos. Então, assim, tem vários segmentos, né, no processo produtivo que aí se torna renda, né? Porque aí você tem renda para a costureira, você dá renda, emprego para os artesãos, para os músicos. Então, ou seja, se você levar em conta o movimento junino, você vai ver emprego para músico, emprego para costureira, emprego para artesão, emprego para coreógrafo, emprego para produtor, emprego para quem trabalha com som, emprego para quem trabalha com estrutura de palco. Então, ou seja, tem vários, se você contar aí, tem vários segmentos que envolvem dentro do processo do junino. Não é só o mês de junho, que é onde os espetáculos acontecem, mas por trás desse período existe, que não é só o São João hoje, para quem trabalha com São João, ele não é só um mês de junho ou julho, né? Ele é todos os meses. É de janeiro a dezembro. Tem o São João, ele funciona de janeiro a dezembro. Né? Você vê o espetáculo, mas por trás do espetáculo tem toda uma produção que é feita para poder, naquele mês de junho e julho, ser apresentado. É isso mesmo. E, assim, como é que funciona o processo dos editais para os grandes festivais na União? Como é que vocês preparam? Como é que se dá esse processo? Hoje, o que é que acontece? A União ela tem alguns eventos que ela realiza, né? Tem os eventos que são associados à entidade, e aí existem alguns editais, tanto prefeitura como Estado, né, que disponibilizam recursos, né, tanto para grupos como para festivais. No caso, os festivais, a gente dá um apoio nessa elaboração dos projetos, né, porque tem todo um edital, tem toda uma regra lá para ser cumprida. Né? Tem a parte de inscrições, a parte técnica, a parte de habilitação jurídica, tem todo um processo que tem que ser colocado lá. Então, a gente dá toda uma orientação, como é que se faz, dando um suporte nesse sentido, para que as pessoas possam, né, concorrer a esses editais. Né? Infelizmente, não contempla todos. Né? Recentemente, teve a Lei Aldir Blanc, né, que conseguiu contemplar praticamente todos do movimento junino. Né? Quem conseguiu fazer o projeto conseguiu algum tipo de recurso dessa lei emergencial que teve. Mas, nos editais normais, né, existe uma limitação de recurso. Dentro dessa limitação de recurso, teoricamente, né, aliás, ocasionalmente, limita a quantidade de projetos aprovados. Né? Aí é aquela coisa, né? O melhor projeto, mais bem elaborado, ele consegue ter um recurso aprovado dentro desse edital. Certo. E essa aprovação se dá diante da diretoria, é isso? Não, no caso do edital, os editais, ela não, a entidade ela dá um suporte para fazer, né? Para elaborar. Mas quem aprova os editais é o poder público, no caso são as secretarias de cultura, né? Eles têm lá as regras e tudo, então quem aprova são elas. A gente dá um suporte como entidade aos associados a participarem desses editais promovidos pelo poder público. Né? A gente dá todo um apoio para eles. Agora, quem faz essa aprovação, né, aí é o corpo administrativo de cada secretaria de cultura. Né? No caso, nós aqui que tem o Estado do Ceará, tem a Secretaria de Cultura, Fortaleza tem a sua Secretaria de Cultura, e os outros municípios, né, também têm a sua Secretaria de Cultura. Embora
né, quem trabalha mais com editais, além da Secretaria de Cultura do Estado, né, que ela contempla todo o Estado, é a Prefeitura de Fortaleza, Maracanaú, ela também trabalha com um tipo de editais. Então, sim, alguns, quase somente essas duas prefeituras que a gente tem conhecimento que trabalham com editais. Os outros, não, são apoios diretos que eles dão para alguns grupos, para alguns eventos, para alguns festivais. E é importante, na sua fala, você frisou a questão de Fortaleza e Ceará. É importante dizer que a União não é só em nível de capital, não é isso? A União ela não é só capital, a União ela é de todo o estado do Ceará. Inclusive, a União ela tem ramificações fora estado também, né? A gente tem trabalhado com parcerias fora do estado nesse período de pandemia, e aí a gente está com o intuito de fazer alguma coisa a mais a nível nacional, né? A entidade ela tem, dentro do seu estatuto, ela pode, né, realizar alguns eventos a nível nacionais, né? Porque dentro do nosso estatuto ela também tem contempla esse tipo de ações que a gente pode fazer. Ok. Assim, você citou o nível de pandemia, né? Em questão de pandemia, como foi que a União preparou o conteúdo virtual dela para se manter viva aí na mente do povo cearense, das suas juninas, dos seus filiados? Como é que vocês se prepararam para isso? Foi um processo bem complicado, né? Porque foi uma coisa de repente, né? Principalmente ano passado. Esse ano não, esse ano a gente está mais tranquilo. Mas ano passado foi uma coisa que pegou a gente, todos nós, de surpresa, de modo geral, e a cultura, né, a cultura é o quê? Ela é muito povão, muita aglomeração, é muito evento. Então, isso aí foi o que mais se prejudicou foi o segmento da cultura, porque a cultura tem a parte de eventos, tem a parte de aglomeração, porque você não faz quadrilha junina separado um do outro, você tem que estar pegando a mão, você tem que estar abraçando. Então, foi um segmento que mais foi prejudicado desse período de pandemia. E tivemos que fazer reinvenções, né? Junto com parcerias com grupos e tudo, a gente teve que fazer todo um processo de reinvenção do São João. Né? A gente fez aí algumas lives ano passado, esse ano já estamos com várias programações de lives, né? Todos, lógico, obedecendo todos os critérios, todos os protocolos sanitários, né? A gente sabe que ainda estamos num momento ainda não, que a gente não pode ainda aglomerar, né? Embora tenha aí o começo aí das vacinas, mas a gente não está ainda 100%, né? Então a gente ainda está ainda dentro do processo aí do decreto que ainda barra algumas coisas. Então a gente tem todo um critério, lives virtuais, a gente faz os concursos de destaques virtuais, né? Inclusive a gente está dentro de um processo de concurso de destaque virtual, né? E o que é que acontece? Todos os candidatos são através de vídeos, eles fazem seus vídeos, né? E mandam para a gente, para a nossa equipe de produção, e a equipe de produção coloca nossas redes sociais e existe a votação, né? A comissão técnica é virtual, né? Infelizmente, né? Tem os jurados, né, que trabalham com a gente, e aí nesse processo de julgamento fazem todo o processo totalmente virtual. Então, enfim, a gente teve que se adequar, né? E, com certeza esse processo de adequação ele vai ser um processo ainda por muito tempo, porque vai ter que existir esse processo, todo esse protocolo, né? Mas, enfim, esse ano de 2021 a gente esperamos que passe, porque em 2021, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo o nosso São João presencial, com as aglomerações, com os abraços, com os apertos de mãos, que a gente realmente conhece o São João dessa forma, né? A gente fica assim meio um pouco triste com o São João virtual, porque o São João é abraço, é pegar na mão, é dançar e tudo, né? Vamos ver se Deus quiser, esse ano passe, né? Embora a gente esteja ainda dentro do processo aí virtualmente, mas que em 2022 a gente consiga fazer o nosso São João, que com certeza, quem gosta de brincar São João, quem gosta desse movimento, vai ter a certeza de que 2021 vai ser um boom do São João. Vai ser um dos maiores São João que vai acontecer de todos os tempos. Se Deus quiser.
Foi interessante você falar aí que não teve parada nos movimentos, mesmo que virtual, né? Então é importante frisar que as federações estiveram juntos para que isso não adormecesse, não parasse, né? De que maneira vocês estavam ativos nesse movimento de ter os editais do destaque que está em processo agora? De que forma se deu isso? E você percebeu que as federações elas se tornaram mais unidas diante desse momento? O trabalho da entidade, né, nesse período, né, foi tentar fazer de alguma forma com que o movimento não parasse, né? Ela teve, lógico, a sua diminuição do processo normal, mas assim, ela não parou, né? Aconteceu São João, independente da pandemia, independente do apoio financeiro do privado ou do poder público, principalmente, mas o São João aconteceu em 2020 e está acontecendo em 2021. Né? Independente disso, nós não deixamos isso não acontecer. Tem que acontecer o São João. Né? Foi feito todo um trabalho junto com os associados, os grupos estão aí fazendo seus trabalhos online, virtuais. Né? A entidade está com seus trabalhos virtuais, inclusive a União ela tem um trabalho até dezembro, né? Virtualmente, né? Tem várias ações ainda a serem executadas aí de junho a dezembro. Né, não somente o concurso de destaque. O concurso de destaque ele é somente uma ação, né, onde os destaques de cada grupo concorrem. Né, aí a gente escolhe o destaque do ano de 2021. Né, e isso aí é envolvido casais de noivos, adulto e infantil, né, que tem as duas categorias. Sim. Tem a rainha, tem a princesa, né, que é infantil, e tem a rainha da diversidade, né, a rainha G. Né. Aí, então, todo esse processo a gente conseguiu fazer, né, online, virtualmente. Nós estamos aí, tem outras ações aí que estão programadas, né, para seguir aí mais à frente. E, com certeza, a gente não deixou, não esmoreceu. A gente veio em frente, fizemos aí todo o nosso processo de programação diferenciado, mas aí o São João a gente tem trabalhado aí para poder estar acontecendo aí do jeito que é possível, né? Dentro das possibilidades, não é isso? É assim, o teu mandato acaba em 2022, não é isso? A minha gestão, né, dessa atual diretoria, no qual fui eleito presidente, né, começou em 2018, se encerra agora no início de 2022, né, em março de 2022 se encerra. E aí a gente... Só que, assim, o processo se encerra em março de 2022, mas o processo de eleição ele começa 6 meses antes. Né? Porque tem todo um processo de verificação de documentações associadas e tudo, tem o processo de campanhas de formação de chapas e tudo. Então, assim, é um processo que, embora se termine em março de 2022, mas em 6 meses antes existe um processo... Né, um processo eleitoral, que é regido também dentro do Estatuto. Todo o processo eleitoral ele também tem dentro do Estatuto. Né, você tem que obedecer todas as regras que estão lá. Então, ele vai seguindo, e aí, em março, se encerra uma gestão e assume a gestão que foi eleita, né, que tem um processo de eleição. E aí, diante desse processo bem desafiador, desse mandato bem desafiador, que praticamente metade dele foi afetado por uma pandemia, existe a chance de uma reeleição? Assim, a gente foi com o objetivo de cumprir os 4 anos. Né? Tivemos aí um desafio nesses 2 anos agora, né? 2020 e 2021, que é da pandemia. Né? Quando passar esse período agora de São João, aí a gente vai ver, né, a gente vai lançar o processo de eleição, ele vai ser aberto, né, se inicia, né, é criado, tanto que se cria uma comissão eleitoral, que essa comissão eleitoral é como se fosse uma diretoria, mas ela vai regir todo o processo de eleição. Né? A diretoria ela não participa desse processo de eleição. É eleito dentro de uma assembleia uma comissão eleitoral, aí ela que faz todo o processo. Né? E aí, dependendo, a gente não sabe ainda como é que vai ser, quem sabe se a gente continua ou não, ou se há retornos de outros que estiveram aqui, né? A gente não sabe como é que vai ser, porque eu sou... A União criou-se em 2014, né? Foi o primeiro presidente, foi o Kiko Sampaio.
Na saída dele, eu me candidatei e assumi a gestão. Né? Quem sabe, quem estava na gestão anterior possa voltar, quem sabe as duas gestões, né, possam se unificar e fazer uma outra gestão. Faça uma nova união. A gente não sabe como é que vai ser. Mas, assim, a princípio, nosso objetivo maior é cumprir os nossos 4 anos. Agora, sim, depois que passar esse São João, né, aí, quando for mais na frente, a gente vai ver o que é que vai acontecer. Né? A gente não pode dizer assim, eu quero continuar, ou não quero mais continuar. Porque depende muito. Né? Depende muito. Eu, por exemplo, a gente conversa com várias pessoas para poder entender como é que está o processo, se realmente tem alguns objetivos para poder conseguir. São projetos que a gente tem que programar. Né? São 4 anos. Né? Uma gestão são 4 anos. Então, você tem que ver aí o que é que você pode se dedicar nos 4 anos, porque é uma dedicação. Porque a entidade, você não trabalha, você não recebe recursos da entidade como diretor. Né? É um trabalho voluntário. Né? Ou seja, como é voluntário, então você tem que ter uma outra fonte de renda. Né? Você tem que ter um emprego, tem sua vida pessoal. Né? E você, dentro de uma diretoria, você tem que ter uma dedicação. Principalmente quando chega junho e julho. Porque é onde acontecem os eventos, né? Onde está ali o fervor do São João, é junho e julho. Né? Embora tenha todo um processo de preparação, mas ali você tem que estar mais ativo. Então, você tem que estar preparado para poder absorver aquilo ali, né? Ter tempo, é uma equipe. Né? Uma entidade não é só o presidente. Né? Uma entidade é uma diretoria. Né? Às vezes, o presidente está ali, que é onde vai ser o principal ali. Por quê? Porque é a linha de frente. É, né? A linha de frente. É onde o saco de pancada primeiro é o presidente. Se for coisa boa, o presidente que fez a coisa boa. Se for a coisa ruim, é o presidente que fez a coisa ruim. Então, é assim, ele é a linha de frente. Então, é assim, tem que estar preparado e tudo. Foi um desafio. Né? Assumir a União num período bem complicado, né, de pandemia. Né? E, assim, eu espero estar cumprindo, né, com a medida do possível. Né? A gente sabe que tem que ter uma dedicação maior e tudo. E em certos momentos, todos que fazem parte de uma gestão, né, têm a sua vida particular que tem que ser resolvida. Tem momentos que você tem que se afastar, porque tem outras prioridades para serem feitas. Né? Então, assim, a princípio, o nosso objetivo é cumprir os 4 anos. Né? Por enquanto, esse é o nosso objetivo. Se daqui a um mês surgir, ou 2 meses surgir a pressão, será que vamos continuar? Aí só Deus sabe o futuro da gente. Né? A gente sabe que a gente a gente gosta, né? A gente está no movimento porque gosta. Eu, por exemplo, estou há 30 anos dentro do movimento. Né? Ou seja, sempre estive trabalhando e sempre foi como entidade. Embora já fui presidente de quadrilha, já fui brincante de quadrilha, mas sempre estive dentro de uma entidade. Né? Pelo menos durante os últimos 20 anos, 25 anos, foi dentro de uma entidade. Ou como diretor, ou como assessor, eu sempre fui parte de uma entidade, né, do movimento junino. Então, assim, eu não sei se eu vou continuar, ou se eu vou ficar só nos bastidores, né, ainda não decidi ainda não. Quem sabe, né? Sérgio, o papo está muito bom, mas a gente vai ter que encerrar, tá? Eu quero te agradecer pela disponibilidade de vir aqui, esclarecer para a gente esses pontos e falar sobre o São João num momento tão complicado que a gente está vivendo, mas deixando bem claro, você deixou de uma maneira bem transparente, que isso não pode morrer, que é uma coisa realmente cearense. O Ceará é um dos estados que, se não for o maior com o movimento junino, não é isso? E aí, muito obrigada, tá? E espero lhe ver por aí nos movimentos em 2022. Eu que agradeço, né? Porque realmente o Ceará ele é tido como referência no movimento junino do Brasil, né? Lógico, sem desmerecer, porque aqui o Ceará tem a sua particularidade do São João, Pernambuco tem a sua particularidade, Sergipe tem sua particularidade, ou seja, cada estado tem a sua particularidade. Mas, enfim, assim,
o Ceará ele é uma referência do movimento do Brasil. Então, fica aí, né, a gente está sempre aí na luta com o São João, a gente não pode deixar de esmorecer, mas a gente está sempre na luta, né? Tem momentos que a gente fica triste com o que acontece em algumas coisas, né, dentro do movimento. Infelizmente, por exemplo, do ano passado para cá, nós tivemos grandes perdas dentro do movimento devido a essa doença, né? Perdemos aí pessoas aí de grande contribuição do movimento junino daqui do Ceará. Kiko Silva, né, seu Aldir, da tradição junina, que foi uma das grandes quadrilhas que teve aqui no estado do Ceará, né, Fábio, daqui de Caucaia, que que participou aí do movimento junino por vários anos, né. Recentemente agora tivemos o Lucas, né, que teve também agora, foi recentemente. Enfim, a gente teve grandes perdas aí no movimento, né, infelizmente. Mas, enfim, né, são pessoas que não serão esquecidas, se depender da União Junina, elas não serão esquecidas. São pessoas que estarão sempre sendo lembradas, porque fizeram parte da criação, da organização do movimento junino, né, e deve estar sempre lembrando. Várias pessoas não lembram de algumas pessoas que a gente sempre tem conhecimento. Por exemplo, uma das ações que a gente tem como entidade é justamente pegar essas pessoas que estão esquecidas pelo movimento atual. Nós temos grandes nomes, Reginaldo, que foi uma das grandes quadrilhas que teve aqui, que era do Vaqueiro, né, que era São João, Vila Velha em Festa, uma das grandes quadrilhas. Tem a Neuma, que era da quadrilha Nós na Roça, né? Tem a Tereza, da Puxando Fogo, né? São outras grandes quadrilhas que tiveram aqui, que ninguém se lembra mais. Hoje, se você perguntar a alguns brincantes de algumas quadrilhas, não sabe quem são essas pessoas. Mas essas pessoas, né, e várias outras aí que a gente conhece, foi quem fez o nosso movimento crescer. Forma um alicerce, né? Exatamente. Eles fizeram a base para que o São João estivesse nesse nível que nós estamos, né? E a gente tem que estar sempre lembrando deles. Então, assim, eu agradeço a oportunidade. Foi muito bom falar sobre São João, nesse momento de São João, né? Virtualmente, né? Mas é São João de qualquer forma. A gente não pode deixar disso, a gente não pode deixar a chama se apagar. Tem que estar sempre ali acesa, né? Nem que seja só uma faísquinha, mas chega lá e dá um assoprinho, ela já pega fogo novamente, né? Tem que estar sempre assim. Mas foi gostoso falar com vocês sobre o São João. E fica aí, né? A dica que a gente esteja aí sempre trabalhando aí com o movimento. É uma cultura muito gostosa de se ver, né? As pessoas verem aqueles espetáculos, mas por trás tem todo um processo de pesquisa, de trabalho, é um projeto grande, né? Recursos, requer uma verba financeira muito alta, né? Muita gente vê aquilo ali, mas não sabe o que é que tem ali por trás, né? Aquela produção ali, tá tudo bonitinho, tá tudo belezinha, mas quem está por trás ali não sabe o que é que está, a dor de cabeça que foi para colocar o grupo em quadra. Então, assim, é gostoso. Obrigado aí pela oportunidade, parabéns pelo programa, né? Eu acho que quanto mais programas nordestino, né, que contempla a nossa cultura, nossa raiz, melhor. Então, fica aí o parabéns também para vocês aí do Grupo Lente Digital, né, que cresça mais ainda, a gente espera. E se depender da União, se precisar de parceiros como a União Junina, estamos sempre à disposição para colaborar. Ok? Obrigada. Este foi o programa Gibão Nordestino com o Sérgio, da União. Esperamos vocês no próximo programa.